Quero convidar você a estudar esse texto comigo, prestando atenção naquilo que o texto diz, não olhando para os oficiais da igreja apenas, mas para todos os cristãos. Queremos destacar que os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, não são uma classe especial de pessoas dentro da igreja, mas são irmãos que foram escolhidos, selecionados por Deus para servir à igreja. E a tarefa de cada crente é viver do jeito que Paulo está especificando aqui. A liderança é apenas um modelo, é apenas um exemplo, é apenas um padrão dos fiéis, como o apóstolo Paulo nos informa. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Continue abençoando, ó Pai, a Tua igreja a cada dia. Continua, ó Pai, concedendo à Tua igreja o zelo necessário para levar adiante o testemunho de Cristo, abençoando a liderança da igreja, a fim de que possamos ter uma liderança cada vez mais fiel à Tua palavra e pessoas consagradas e dedicadas na Tua obra. Fala o nosso coração agora, através desse texto da Tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra, nós aprendemos acerca da igreja, e quando falamos sobre a igreja, Paulo ao Timóteo, capítulo 3, quando fala sobre a igreja, tem um slide aí? Tem. Quando Paulo fala a Timóteo, ele fala sobre a igreja, e ele mostra que a igreja não é apenas um CNPJ, a igreja não é apenas uma organização social, a igreja não é apenas uma instituição humana, a igreja é a casa de Deus, é a assembleia do Deus vivo. A igreja, ela é também a coluna da verdade, ela é o baluarte, a defesa da verdade. É por isso que quando nós falamos de igreja e quando falamos de liderança, nós precisamos estar atentos ao que a palavra diz, porque escolher a liderança de uma igreja é muito mais sério, é muito mais celestial, vamos dizer assim, do que escolher qualquer liderança de qualquer outro grupo social ou organização social, como o Rotary, por exemplo, né, o Lions, um clube de qualquer outro. A igreja é diferente. A igreja tem características distintas. E nesse sentido é que a Bíblia fala da instituição da liderança com tanta seriedade. É por isso que quando se fala em colocar pastores na igreja, não é qualquer crente que está habilitado a isso, ou um presbítero, ou um diácono. Na realidade, a ideia que a palavra de Deus nos traz, como disse, é que esses homens, eles precisam ser homens que se destacam pelas suas qualidades pessoais, conforme descrito nesses textos. Nós temos duas instituições
de liderança especificamente registrado na palavra. Primeiro, os presbíteros, cuja tarefa está lá em 1 Pedro, capítulo 5, quando fala da tarefa do presbítero, e aí você já pode também estar atento a esse texto, porque o presbítero não tem a tarefa de administrar a igreja apenas. Pedro diz que, capítulo 5, versículo 1 e 2, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, mas sendo modelos do rebanho. A tarefa do presbítero é pastorear, juntamente com o pastor da igreja. A tarefa do presbítero não é apenas administrar as finanças e a vida, o dia a dia da igreja, mas é apacentar o rebanho. O outro grupo de líderes que Deus instituiu foram os diáconos, que não precisamos falar muito acerca disso, porque o texto de Atos, capítulo 6, nós já o estudamos há 2 domingos atrás. A tarefa dos diáconos também é cuidar do rebanho de Deus. Vejam que essas tarefas são distintas, mas a finalidade é a mesma: cuidar do rebanho de Deus, cuidar do povo de Deus. Essas pessoas que são colocadas nessas tarefas, elas precisam ser bem selecionadas pela igreja, de acordo com o contexto em que a igreja estiver vivendo. Pode ser que um irmão ou outro, por mais que seja habilitado e qualificado, esteja passando por uma fase na sua vida que não deveria assumir uma função tão pesada até que se resolva o seu contexto de vida e futuramente poderá ser também colocado nessa função. E as qualidades que traz aqui, elas são bem distintas. Mas antes de olhar essas qualidades, existem aqui como a título de introdução, acho que foi muito. Tchau. Vocês estão mexendo aí? Então, peraí, deixa só eu mexer aqui, vamos ver se dá certo. Não deu, pode ser aí. É mais fácil, né? Existem quatro verdades acerca da liderança da igreja. A primeira verdade é que a liderança da igreja ela tem que ser composta por um colegiado, por um grupo de líderes. Ela não pode ser exercida por um líder autocrático. Era assim que a Bíblia funcionava. O apóstolo Paulo sempre instruiu a se colocar líderes na igreja para pastorear o rebanho, e sempre no plural. Presbíteros, diáconos, porque o colegiado é que precisa funcionar, porque Deus estabeleceu desse jeito. A segunda verdade que aprendemos sobre liderança é que a liderança da igreja não é hierárquica. Diz assim, os presbíteros são mais importantes do que os diáconos, e os pastores são mais importantes que os presbíteros. Não, não é uma questão de hierarquia, mas é uma questão de ministério. Paulo usa aqui, na carta a Tito, ele traz aqui no verso 5, falando dos presbíteros, e depois no verso 7, falando da mesma pessoa, ele diz, é indispensável que o bispo seja isso, isso e isso. A palavra presbítero e bispo elas são usadas como sinônimos, para se referir à mesma pessoa. São correlatos. Destacam as características desses líderes. O presbítero se refere à maturidade e experiência do líder, porque a palavra presbítero quer dizer ancião. E a palavra bispo, que quer dizer supervisor, destaca a função, que é a supervisão pastoral do rebanho. A terceira verdade é que a liderança da igreja tem que ser constituída conforme prescrição bíblica. Paulo dá as instruções claras acerca das qualidades que essas pessoas precisam ter. Não são as pessoas mais influentes, não são as pessoas mais cultas, não são as pessoas de melhores posses, não são. Prestem atenção, Paulo traz aqui as qualidades dessas pessoas, a fim de que elas possam serem colocadas na função
que elas estarão sendo empossadas, eleitas, empossadas, escolhidas pelo próprio rebanho de Deus. E por último, a principal função da liderança da igreja, como eu já disse, é alimentar o rebanho com a palavra. Paulo diz aqui no verso 7 que o presbítero é despenseiro de Deus. O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Os irmãos mais da velha guarda sabem muito bem o que é a dispensa, né? O lugar onde se guarda os alimentos da casa. E o despenseiro é aquele que administra a dispensa a fim de oferecer o alimento para todos da casa. E essa é a tarefa dos pastores e presbíteros, que é de ministrar a palavra de Deus. Percebam que há duas diaconias, dois serviços fundamentais na igreja. Há a diaconia das mesas, exercida pelos diáconos, e a diaconia da palavra, que cabe aos presbíteros, pastores também como sendo presbíteros, como Pedro diz, e por isso que a palavra diz que o presbítero é pastor também, ele cuida do rebanho. E, portanto, a igreja precisa estar atenta para essas questões na hora de escolher os seus líderes. Quando nós olhamos, então, essas qualidades, antes de entrar naquelas mais específicas, deixe-me colocar aqui 3 qualidades que um presbítero precisa ter, e depois queremos falar um pouco mais, numa outra ocasião, especificamente sobre a diaconia ou sobre os diáconos. A primeira qualidade que a gente vê aqui, antes de entrar naquelas bem pormenorizadas, é que um presbítero ele tem que ser irrepreensível. Você fala, oxa, acabou, não tem mais nenhum candidato que escapa para essa próxima eleição. E, de fato, se você colocar irrepreensível como sendo um padrão absoluto, eu sou o primeiro a tirar esse microfone, tirar o paletó, entregar a gravata e ir embora para casa. Porque, de fato, nós não somos irrepreensíveis nesse sentido absoluto. Mas todos os padrões que estão registrados aqui, todas as qualidades, irmãos, são qualidades alcançáveis. Deus não estabelece um padrão inalcançável, porque Deus saberia que não sobraria um, não há um justo sequer. Mas a ideia do irrepreensível é aquele que, a palavra grega quer dizer exatamente sem ter por onde pegar. É aquele que não tem em sua vida qualquer coisa que explicitamente Satanás ou o incrédulo possa acusar ou pode ter motivo para criticar a igreja e atacar a fé cristã. Por isso que as demais qualidades, elas vêm trazer o que é esse irrepreensível. Não necessariamente alguém que não tenha pecado nenhum, mas alguém que não seja motivo de escândalo para o nome de Cristo. Tanto é que lá no verso 7 ele explica de forma mais específica. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Ele faz a explicação acerca disso. E é um padrão que eu volto a dizer, não é só para um presbítero, é para qualquer um de nós. Todos nós temos que, de fato, dar um bom testemunho da nossa fé e do nome de Jesus, e não podemos dar motivo para que o inimigo possa levantar qualquer acusação contra a fé cristã ou contra nós por causa do nosso testemunho. A segunda qualidade preliminar que Paulo diz aqui é que o presbítero tem que ser apegado à palavra fiel. Esse é um termo correlato quando ele fala em 1 Timóteo capítulo 3, de que o presbítero tem que ser apto para ensinar. A ideia do ensinar é didática, é a ideia de alguém que explica. Nós já falamos várias vezes que um presbítero ele precisa ser um estudioso dedicado da palavra de Deus e tudo aquilo que o ajude a conhecer e ensinar a palavra. O presbítero é o guardião da doutrina da igreja. É ele quem tem a tarefa de estar conduzindo a igreja nos caminhos corretos. É o presbítero que tem a tarefa de ficar atento àquilo que se ensina na igreja. É ele que precisa estar acompanhando todos os departamentos, não como um fiscal, mas como um conselheiro, para conduzir toda a igreja em seus diversos departamentos e instâncias, pelos caminhos corretos da palavra de Deus. Ele é, como disse, o guardião
do ensino bíblico. Já contei para os irmãos uma experiência que passei quando há algum tempo assumi o pastorado de uma outra igreja. E haviam lá 3 pregadores que estavam agendados para pregar no começo do ano, havia sido convidado com antecedência antes de eu chegar. Eu disse, deixa os irmãos pregarem. E o primeiro pregador chegou e disse coisas absurdas com relação à interpretação da palavra. O segundo pregador disse coisas mais absurdas ainda. E eu falei, eu não quero nem ouvir o terceiro, mas eu tinha que estar lá. E o terceiro pregador também pregou. E disse coisas que não têm o mínimo fundamento bíblico. E na reunião do conselho seguinte, eu disse, irmãos, eu não assustei com aquelas pregações. Eu sei que cada pessoa tem uma linha de pensamento e eu respeito aqueles que pensam de forma diferente, a despeito de achar e entender que estão sendo hereges, porque a palavra é essa, uma só. Falei, mas o que me assustou aqui na igreja é que não teve um presbítero para me chegar, para me procurar e falar assim, reverendo, aquela pregação não estava assim meio esquisita, não? Aquele negócio não estava assim meio estranho com relação à doutrina que foi pregada? Porque essa é a tarefa do presbítero. E para isso ele precisa conhecer a palavra, ele precisa conhecer a doutrina. E terceiro, um presbítero precisa ser um daqueles voluntários que sustentam a obra de Deus. Em outras palavras, ele precisa ser um dizimista fiel. Na realidade, esse princípio não está expresso nesse texto, mas está expresso em outros textos, que falam acerca do padrão dos fiéis. E os irmãos sabem que os dízimos são o padrão que Deus estabeleceu de sustento da sua obra. Talvez eu quero até fazer um pequeno parêntese para trazer aqui um esclarecimento sobre essa questão do dízimo, que algumas pessoas têm algumas ideias equivocadas sobre o dízimo. Quando nós olhamos a palavra de Deus no Velho Testamento, o dízimo foram instituídos antes da lei. A Bíblia fala que Abrão era dizimista, que Jacó era dizimista. Esses homens, eles foram para a guerra, eles foram para a batalha, e quando eles voltaram com despojos, eles entregaram o dízimo para o sacerdote. E eles fizeram isso com o coração agradecido, porque eles reconheceram que foi Deus quem havia dado vitória para eles. Eles reconheceram que só tiveram sucesso porque a boa mão de Deus estava com eles. Quando o povo de Deus entra na terra prometida e se distribuem lá todas as tribos, a tribo de Levi não recebeu herança. Você não vê no mapa de Israel no Velho Testamento, aonde está registrada, localizada a tribo de Levi. Eles não receberam terra, porque os levitas ficaram em todas as outras tribos, porque era a tribo dos sacerdotes. Daí Deus então sistematiza, Deus coloca na lei o dízimo, dizendo, eu sou o dono de todo o dízimo da nação, para o sustento dos levitas. É por isso que na lei fala sobre o dízimo como uma obrigação ferrenha e rígida, e aquele que retinha o dízimo estava roubando a Deus, porque os dízimos eram de fato algo especificado, trabalhados na lei de Deus como sendo uma obrigação, e Deus diz, a mim pertence o dízimo de toda a produção e etc, etc, etc. Não vamos prolongar aqui nesses textos. Nesse sentido, de fato, quando a lei estava em vigor, essa retenção dos dízimos era um roubo de Deus. Por isso que lá nesse texto, ali de Malaquias, Deus fala, porque estão dizendo, o que é que nós estamos roubando a Deus? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. De vez em quando, eu vi esses dias também um pregador, falando bravo com a igreja, vocês são tudo bando de ladrão, vocês não deviam estar sentados nesses bancos, porque o banco foi comprado com os dízimos dos outros irmãos, vocês não deviam estar aqui nesse tempo, porque foi construído com dízimos, vocês não deviam estar nem nesse lote, porque o lote foi construído com os dízimos, e tal, e etc. Sim, mas quando nós olhamos a questão do dízimo no Velho Testamento, nós não podemos olhar para o dízimo hoje como se olhava no Velho Testamento. Entretanto, a mim me parece que a situação é um pouco mais grave do que isso. Porque quando Jesus fala sobre os fariseus, no Novo Testamento, já fora da lei, Jesus diz que os fariseus eram repreensíveis porque eles davam os dízimos, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus diz que eles deviam fazer
estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, dar o dízimo. Portanto, Jesus não anula o dízimo. Jesus não cancela o dízimo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando vai instruir também sobre o dízimo, ele traz uma instrução que muda um pouco a figura, vamos assim dizer. Porque quando o apóstolo Paulo fala do dízimo, ele diz que cada um contribua com alegria, segundo tiver proposto no coração. Vejam que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo trazem o dízimo de volta, não para a lei, mas para antes da lei, que era o princípio de gratidão, era o princípio de reconhecimento, de que Deus é que abençoa as nossas lutas. Nesse sentido, me parece indevido você dizer que um não dizimista é um ladrão, porque um ladrão não tem parte no reino de Deus. Os roubadores não entrarão no reino de Deus. A nossa salvação é pela graça, como nós aprendemos hoje nos nossos cânticos. Nós não podemos dizer que somos salvos porque somos dizimistas, nem dizer que somos perdidos porque não somos dizimistas. Mas aquele que não é dizimista é um filho ingrato, que não reconhece a graça de Deus sobre ele, que não reconhece que Deus é que lhe dá todo o sustento. Aquele que não é dizimista é alguém que não confia plenamente no poder de Deus para sustentar a sua vida, porquanto ele acha que o seu dízimo vai lhe fazer falta. E nós temos exemplos de sobra, tanto na Bíblia quanto na vida de um monte de irmãos que estão aqui, eu inclusive, que podemos testificar o quanto Deus abençoa os seus filhos, que são gratos a eles, que são fiéis a eles. Nesse sentido, quando nós olhamos essa questão do dízimo, quando Paulo fala que cada um se contribua segundo tiver proposto no coração, o nosso grande problema é que o nosso coração é corrupto. O nosso grande problema é que o nosso coração, como diz o ditado, não vale uma cibalena vencida, né? O nosso coração é muito ruim. Nós somos duros de coração por natureza. Por isso, se for dizer, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, o nosso coração vai ser suvina, o nosso coração vai ser egoísta, o nosso coração... É nesse sentido, irmãos, que por causa da dureza do nosso coração, é que o dízimo se torna um índice inicial, bem seguro, de fidelidade, de reconhecimento e de gratidão a Deus. Veja que, quando nós pensamos sobre as nossas finanças, 10% do nosso salário pertence ao Senhor e é administrado pela casa de Deus. 90% não pertence a nós, continua pertencendo ao Senhor. Só que você administra. Não é isso que nós cantamos? Tudo que sou, que tenho, que vier a ser. Nós sempre falamos, Jesus, Tu és o centro de tudo, tudo que eu tenho pertence a Ti e tal. E é verdade, a nossa vida, o nosso ser, tudo pertence a Deus. E nós precisamos considerar isso no nosso coração. É por isso que o conselho desta igreja, de forma sábia, inclusive, antes de eu chegar para cá, já havia estabelecido que um presbítero e um diácono precisa ser um dizimista, porque é o correto, é o padrão dos fiéis, é aquele que não que está cumprindo com o seu dever de pagar o dízimo. Aliás, essa é uma terminologia que deve ser evitada. Nós não pagamos o dízimo, nós consagramos ao Senhor o nosso dízimo como gratidão, como reconhecimento do que Deus faz por nós, do sustento que a cada dia Ele nos dá, da nossa saúde, do nosso salário, do apacentar de coração que Ele sempre nos concedeu. Então é nesse sentido, irmãos, que cada crente precisa reconsiderar. Volto a dizer, eu não estou aqui para acusar você de ser ladrão, que está roubando de Deus. Quando eu disse que a situação é um pouquinho pior, é porque ser identificado como um filho ingrato, que não reconhece as bênçãos de Deus, é uma coisa muito pesada. E, de fato, Jesus não cancelou
a questão do dízimo. O apóstolo Paulo também não colocaram nesses termos de que é como a lei, porque de fato a lei já passou, estamos na época da graça. Mas por graça nós precisamos ser cristãos comprometidos com a obra de Deus. Não estou falando só do dízimo, não. Eu estou falando de você ser dizimista, e lembre-se que também você não deve administrar o seu dízimo, mas consagrar a Deus. Você deve participar do sustento missionário, você deve ser liberal nas suas ofertas. Sempre, não é uma questão apenas de, não, eu já consagrei meu dízimo, agora estou em paz com Deus, Deus não pode me cobrar mais nada. E, meus irmãos, se Deus fosse cobrar da gente, com certeza não ia ser dízimo não, queridos. Pode ter certeza, Deus cobra tudo, porque tudo pertence a Ele. E é nesse sentido que, de fato, se estabelece que um presbítero precisa ser um dizimista fiel, porque ele é padrão dos fiéis. Ele é um exemplo de alguém, não que paga o dízimo de acordo com a lei, mas de alguém que tem um coração grato a Deus e reconhece que Deus tem sido abençoador de tudo aquilo que ele faz. Então, nesse sentido, essas três características, irrepreensível, apegado à palavra fiel e que não é sovina, mais na frente, no versículo seguinte, Paulo vai dizer aqui, cobiçoso de torpe ganância, né? Aquele que quer tudo para si, quer ficar rico a qualquer preço. E às vezes alguns irmãos e irmãs passam por essa experiência de não serem dizimistas e não têm experimentado a grande graça que Deus concede a nós, porque o ser dizimista é uma graça, é um favor imerecido, nem disso nós somos dignos, mas Deus nos concede essa graça. Depois Paulo vai falar aqui acerca de como deve ser a vida de um presbítero. E ele vai trazer aqui, repartindo aqui em três áreas bem distintas. Eu vou pedir para as irmãs passar lá, que isso aqui não está dando certo, tá bom? Vai passando aí para nós. Três áreas bem distintas, a questão da moralidade sexual, de liderança familiar, e a última área acerca de nobreza de conduta. Volto a dizer, isso é um princípio para todos nós, mas o presbítero precisa ser referencial disso. Ele precisa ser padrão dos fiéis. Então vamos lá. A primeira área é da moralidade sexual. Diz que o presbítero precisa ser marido de uma só mulher. Presta atenção que todas as qualificações dessa passagem são masculinas. Existe um amplo espaço para o ministério feminino na igreja local, mas esse cargo de presbítero, inclusive de pastor, biblicamente não está aberto a mulheres. Esse é um assunto que depois a gente pode estudar com maior detalhes, né? O que está dizendo aqui é que o presbítero precisa dar importância para a sua situação conjugal. E o mesmo que se aplica aos diáconos. Ele precisa ser alguém que tenha fidelidade à sua esposa, à sua família. Ele precisa ser alguém que não é visto, não dá escândalo nessa área, mas alguém que sabe se comportar nessa situação. A segunda área em que um presbítero precisa ter qualidades bem definidas é acerca da liderança familiar. Aqui a palavra diz que ele tem que governar bem a sua própria casa, como ele fala aqui sobre esse assunto, e lá em 1 Timóteo capítulo 3 também, que tenham filhos que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordináveis, como ele diz aí no verso 6, filhos crentes que não são acusados de dissolução. Certamente, irmãos, a palavra está se referindo a filhos que estão debaixo da tutela dos seus pais. É óbvio que os pais não carregam os pecados dos filhos, nem os filhos os pecados dos pais. E quando nós olhamos essa situação, não diz que necessariamente o presbítero tenha que ser casado, ou que se for casado, ele obrigatoriamente tem que ter filhos, apesar de que esse é o projeto de Deus para todos nós, constituir família. Mas se os próprios filhos de um homem, de um indivíduo, não lhe obedecem, não o respeitam enquanto debaixo da sua tutela, como é que esse homem vai adquirir o respeito da igreja? É preciso que ele tenha autoridade com relação ao comportamento de seus filhos, volta a dizer, aqueles que estão sob a sua tutela, aqueles que estão debaixo da sua tutela.
E nesse sentido, irmãos, é preciso que nós estejamos sempre atentos a isso. Por quê? Porque um pai não pode determinar a salvação de seus filhos, mas ele tem a tarefa de ter os seus filhos como primeiro campo missionário, como o campo missionário mais próximo. Ele tem a tarefa de instruir os seus filhos nos caminhos de Deus. Ele tem a tarefa de levar seus filhos a ter respeito, não só pela igreja ou pelos seus próprios pais, mas também pela igreja, pelo Senhor. E nesse sentido, é preciso que o presbítero ele seja conhecido como alguém que administre bem os seus próprios filhos, que estão sob a sua tutela. Veja que ele diz aqui que no texto de 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5, Paulo diz: aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar da igreja de Deus. É até curiosa lá a situação em 1 Timóteo 3, porque ele diz que a igreja não é governada pelos presbíteros. Quem governa a igreja é Jesus, o dono dela. Os presbíteros cuidam da igreja, como representantes de Jesus, como pastores que têm a tarefa de apacentar o rebanho. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos também olhar essa liderança familiar e colocar nessa função, nesse cargo, homens que tenham essa liderança familiar de acordo com os padrões da palavra de Deus. Volto a dizer, eu sei que ninguém vai ser irrepreensível nessas qualidades, mas o presbítero precisa ser escolhido entre aqueles que estão vivendo isso da palavra de Deus, que cuidam de seus filhos, que zelam de seus filhos, da forma como a palavra de Deus estabelece aqui. Depois, em terceira e última área, Paulo fala acerca da nobreza de conduta. São de alguns comportamentos do dia a dia. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque são muitos aqui que Paulo lista de uma sentada só. Mas primeiro ele traz acerca de aspectos negativos, de como um presbítero não deve ser. Um presbítero não pode ser arrogante, que a palavra grega é aquele que satisfaz a si mesmo. Trata-se da pessoa que exalta a si mesma, que só se preocupa consigo mesma, que olha com os outros como se fossem inferior a eles, com certo desprezo. Não, um presbítero é aquele que precisa considerar os outros como sendo superiores a si, apenas ele sendo um servo que vai servir os outros. Um presbítero não pode ser irascível, dominado pela ira. Vejam que a palavra de Deus não classifica toda a ira como pecado. Em Efésios capítulo 4, 26, é muito claro quanto a isso. Mas um presbítero, o que está se condenando aqui é pela pessoa geniosa, esquentada, de estopim curto, que se ira com facilidade, que fica remoendo por longo tempo a sua ira, que nutre mágoas, ressentimentos no seu coração. Esse não está preparado para ser um presbítero, porque ele vai estar sempre lidando com situações que ele precisa ter o seu coração preservado. Volto a dizer, esse é um princípio para todos, mas o presbítero precisa se destacar nisso. Um presbítero, ele não pode ser dado ao vinho. E aí você pode colocar aqui, no lugar de vinho também, bebida alcoólica. Obviamente que no contexto daquela época havia até uma recomendação de se tomar vinho, né, para o controle da saúde. Havia o fato de que possivelmente o vinho naquela época não era, como alguns dizem, não, é porque naquela época o vinho não tinha álcool. Não, era vinho normal. Tanto é que ele faz o alerta para a pessoa não se embebedar. Mas o vinho era usado, talvez, como nós usamos a Coca-Cola hoje, o refrigerante. Qualquer festa, qualquer refeição, é possível ter ali um refrigerante, e eles tinham o vinho naquela época. Só que o apóstolo Paulo está mostrando, e a Bíblia toda fala acerca disso, de que o crente não pode ser dado ao vinho, ele não pode ser dominado pelo vinho. Ele precisa manter o seu autocontrole. Veja que a Bíblia não fala da total abstinência do vinho, mas fala acerca do perigo. E é por isso que é possível que um líder, em determinadas situações, ele precisa ter a sabedoria de ser totalmente abstêmio,
por causa do testemunho, por causa da necessidade, por causa dos irmãos mais fracos na fé. E esse é um assunto também que gera muita polêmica, entretanto, que precisa ser considerado. E o presbítero é aquele, precisa ser aquele homem que mesmo conhecendo a sua liberdade, ele abre mão dessa sua liberdade em prol dos demais irmãos mais fracos na fé, daqueles que são neófitos. Paulo diz também que ele não pode ser violento, aquele que ameaça, que intimida o seu semelhante, seja com atitudes, com agressão verbal ou agressão física. Paulo diz que ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, aquele que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, inclusive ao custo do seu próprio ministério na igreja. E aqui entra aquela questão que disse que muitos não são dizimistas por causa da ganância do coração. Não é uma questão de que teologicamente eu não concordo, não, é desculpa do coração. Muitos não são dizimistas por causa da ganância do coração mesmo. É falta de consagrar a Deus e de se entregar a Deus e deixar o Espírito Santo mudar a sua vida, o seu coração. Depois Paulo fala dos aspectos positivos. Precisa ser hospitaleiro, aquele que a tradução da palavra é o que ama o forasteiro. Naquela época isso era algo crucial. Por quê, irmãos? Porque o evangelho era pregado de cidade em cidade. E não havia nas cidades, como nós temos hoje, tanta fartura de hotéis, pousadas e tudo mais. E as pousadas que tinham não eram tão confortáveis. Por isso, os crentes, os líderes, precisavam receber os pastores, os missionários em sua casa. E isso não é diferente hoje, irmãos. Da mesma forma, hospitaleiro é aquele que abre as portas de sua casa para receber o estrangeiro, o forasteiro. O presbítero precisa ser amigo do bem, um homem amante das boas ações. Ele precisa ver o que há de melhor nas pessoas. Ele precisa não olhar só os defeitos das pessoas, mas também de olhar as qualidades que as pessoas têm. Essa é a ideia do amigo do bem, aquele que chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Um presbítero precisa ser sóbrio. Não quer dizer que ele precisa ser sisudo, sem senso do humor, mas ele precisa ter equilíbrio no seu próprio comportamento, para ser alguém sério, alguém de confiança. Um presbítero, ele precisa ser justo. Justo é aquele que concede aos homens o que lhe é devido. Essa é a questão da justiça. É o homem que não usa de 2 pesos e 2 medidas, não faz acepção de pessoas, não tolera preconceitos. Ele é justo no seu falar e no seu agir. Um presbítero precisa ser alguém piedoso, que reverencia a decência fundamental da vida. Alguém que é conhecido como um homem crente, um homem de oração, um homem quebrantado aos pés de Jesus. E é interessante ver que muitas vezes nós brigamos muito por causa dos nossos métodos. E Deus não unge métodos, Deus unge pessoa. Deus não procura bons métodos, Deus procura melhores crentes que possam ser instrumento nas mãos dEle para fazer a obra dEle. Um presbítero precisa ser domínio de si, uma pessoa que tem autocontrole. Se você não consegue controlar você mesmo, o seu próprio gênio, você não está apto para liderar outros. Resumindo tudo então, irmãos, lembre-se que esses princípios são para todos os crentes. Todos nós precisamos ter essas qualidades. Moralidade sexual, liderança familiar, nobreza de conduta. É um princípio para todos nós. O fato da liderança ter que ser escolhido entre aqueles que demonstram de forma visível essas qualidades, não quer dizer que só eles que têm que ter essas qualidades. Esse é um princípio bíblico para todos nós, tanto homens quanto mulheres, porque faz parte do nosso processo de consagração, de santificação. Quero trazer aqui 2 aplicações nessa noite. A primeira aplicação é para que você não deixe que o seu coração te engane, dizendo, bom, eu não sou líder, então eu não tenho que olhar essas questões todas. Isso é para o pastor, é para os presbíteros, é para os diáconos. Não deixe seu coração te enganar. Também não adote a postura de dizer, olha, eu não vou ser candidato, não aceito ser escolhido líder, porque, de fato, essas questões aqui, eu não quero seguir esses princípios. Você não tem essa liberdade.
Talvez você possa conversar com o pastor ou o presbítero que for lhe consultar sobre a sua indicação e dizer, olha, atualmente eu não estou podendo, de fato, no futuro, quem sabe. Mas não faça isso porque você esteja fugindo dos padrões que Deus estabelece para a sua vida. Portanto, não esconda-se atrás de não ser líder para não cultivar essas qualidades que Deus estabelece aqui. E a segunda aplicação que quero deixar para os irmãos é que a igreja esteja em oração para essa eleição de oficiais. Esse é um cargo importante, presbítero, diácono, longo, é um período de 5 anos, e o futuro da igreja está nas mãos e dependendo, de certa forma, desses homens. Lembre-se que, como igreja, nós podemos errar. Sim, podemos. Podemos escolher errado a nossa liderança, tanto pastor, quanto presbítero, quanto diácono. Deus quer usar a igreja e, através da eleição, manifestar a vontade dele na vida da igreja e daquelas pessoas todas que serão selecionadas para a liderança da igreja. Mas na ata dessa assembleia que nós vamos fazer, nós precisamos ter uma consagração tal que a gente possa escrever na ata, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós eleger esses seguintes homens como presbíteros e como diáconos, que foi a Assembleia da Atos, capítulo 15, que eles fizeram a ata final nesses termos. É por isso que a igreja precisa estar em oração durante esse mês. É por isso que você precisa evitar a todo custo eleger ou votar em alguém por afinidade pessoal. Mas que você esteja de fato consciente de que aqueles que Deus estará colocando no seu coração para votar, sejam aqueles que de fato sejam padrão dos fiéis. Volto a dizer, ninguém é perfeito, ninguém é sem defeito, ninguém é sem pecado. Mas nós precisamos selecionar da melhor forma possível, escolher da melhor forma possível, principalmente de acordo com a instrução do Espírito Santo, aqueles que estarão liderando a nossa igreja nesses cargos, nessas funções. Isso é crucial para a sua vida pessoal e para a vida da sua família, que você estará colocando na liderança aqueles que estarão cuidando da sua família, aqueles que estarão cuidando de seus filhos, aqueles que estarão cuidando da igreja. Quero até fazer um apelo um pouquinho mais específico, que você não falte a essa assembleia. Tem pessoas que dizem, esse trem é chato, não vou não. Não falte, você tem uma responsabilidade grande, não só com o compromisso que você assumiu quando se tornou membro dessa igreja, mas o seu compromisso também com a própria igreja, com o corpo de Cristo, a fim de participar desse processo como sendo uma celebração espiritual. Não um ato formal da igreja, mas uma celebração espiritual, para que Deus esteja fazendo a vontade dEle, da vida da igreja. E Deus possa continuar conduzindo a igreja através de servos fiéis, consagrados, que obedeçam, que estejam vivendo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E guarde isso no seu coração. Quem sabe, em alguma dessas 3 áreas, você percebe que, pastor, nessa área aqui eu estou meio patinando nela, o senhor está falando que é para todos os crentes, mas eu não estou bem nessa área. Então, entenda isso como sendo um mover do Espírito Santo no seu coração, para que você possa corrigir. Ainda está em tempo de você voltar atrás, de você corrigir as deficiências da sua fé, a crescer na fé e a ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.